Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7h03. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2019. E vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, já nas bancas, e também folha1.com.br. O preço da gasolina varia em até 55 centavos nos postos de Campos. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo aponta ainda que no caso do etanol a diferença do valor chega a 80 centavos, valor em bombas diferentes, em postos diferentes. No ponto final, artigos que falam de Vladimir Garotinho e Bruno Dauaire, revés em ação eleitoral e avanço de pauta em Brasília. Na Baixada Campista, princípio de incêndio com alunos dentro de creche. Policial ferido com tiro da própria arma. Anunciado o pagamento para o dia 30 do defeso de água salgada. Mudança no comando do Corpo de Bombeiros do Norte e Noroeste do Estado. No Folha 2, homenagem a Chico Buarque no Cine Goitacá. Cineclube Goitacá. O professor e pesquisador cultural Marcelo Sampaio apresenta hoje 2 filmes sobre música popular. E no esporte, o Goitacás inicia os trabalhos para a Série B1. Ontem, 22 atletas treinaram com o novo técnico João Carlos. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloísio. Vamos, então, comentar um pouquinho os nossos assuntos. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Dom Rifan, já aqui com a gente, nosso entrevistado de hoje. Bom dia, você ouvinte da Folha FM 98,3. Bem, a manchete de hoje traz aí uma questão econômica que está na vida de muita gente, né? Todo mundo que tem carro já percebeu essa diferença no preço do combustível em vários postos. Às vezes o posto na mesma rua, né? Você paga aí chega a diferença quase perto de 50 centavos no litro do combustível. Você tem um posto com gasolina hoje em média em 4,70, 4,80, na mesma rua, aqui mesmo no centro, chega a 5,10 o preço do combustível. Parece uma coisa inconcebível, né? Porque a gente não entende como que na mesma localização, só é bandeira diferente, o preço do combustível é esse, e essa sensação que a gente tem no dia a dia acabou sendo certificada pela ANP nesse levantamento do mês de abril. E no caso do etanol chega a ser mais absurdo ainda, né? Quase 80 centavos de diferença, quase R$1 na diferença. Essa diferença do etanol é um posto aqui em Guarulhos, a diferença num posto aqui em Guarulhos com outro posto no Parque Rosário. Não é uma coisa assim tão distante, você chega a quase R$1. É interessante que essa diferença de preço de combustível, principalmente do etanol, eu vi muito no 2007, 2008, 2009, por exemplo, na capital de São Paulo para o interior de São Paulo. Mas aí tinha uma justificativa do transporte, até porque aquele interior para onde eu estou me referindo, tinha uma grande produção e refinarias, então ficava muito mais barato por conta do transporte. Mas era uma diferença absurda. Mas assim, como você falou, de um bairro para o outro, exato. Às vezes no mesmo bairro, né, realmente é complicado. Às vezes parece pouco que fala por litro, né? Mas você vai multiplicar por 40 litros aí, que é a média de um tanque de combustível de automóvel, você... É um almoço que você paga no próprio posto de gasolina. É verdade. Né? E mais algum assunto interessante? Hoje o ponto final está interessantíssimo. A Aloísio se refere a 3 assuntos. Não, ponto final até que foi você que escreveu, Arnaldo? Foi Arnaldo que escreveu. Eu só apurei e passei. Na verdade são 2 assuntos distintos, mas como envolvem os mesmos personagens, acabaram por ser juntados ali na mesma abordagem. Uhum. Ontem o procurador regional eleitoral, que é o chefe do MP eleitoral, né, no estado do Rio de Janeiro, o Sidney Madruga, ele entendeu por bem dar prosseguimento à ação movida pelo Diretório Estadual do PSOL, que pede a cassação dos mandatos dos deputados Vladimir Garotinho e Bruno Dauaire. A gente já esteve aqui com o Vladimir, ele próprio pôde falar sobre o assunto.
suposta compra de votos no bairro da Penha, na eleição, né, de 2018, outubro de 2018. Ele falou que está muito tranquilo, ouvinte, bom dia, aliás, bom dia ouvinte, bom dia Marco, bom dia Arnaldo, bom dia Dom Rifan. A primeira coisa que eu deveria ter falado é cumprimentar as pessoas, né? Mas enfim, ele próprio falou aqui, Vladimir, que está muito tranquilo com relação a essa ação. Embora também eu não conheço nenhum político que não diga que está muito tranquilo em qualquer revés jurídico. E o Bruno também já falou que está tranquilo, que é o seguinte, a pessoa que foi filmada na suposta compra de voto é o PH, Paulo Henrique. Esse Paulo Henrique ele tem um histórico com o grupo dos Garotinhos e com o próprio Betinho, perdão, com o próprio Bruno Dauari. Ele foi DAS do governo Rosinha, ele foi condenado pela check-in, ele foi candidato a vereador, não é isso, Arnaldo? Foi candidato a vereador em 2016. Qual partido? PR? PHS, partido coligado, não se elegeu. E hoje ele é assessor de parlamentar de Bruno Dauari. Então ele tem um histórico, né, muito ligado ao grupo. Enfim, não cabe pré-julgar, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é uma base do Estado Democrático de Direito. E vamos ver aí como é que isso vai dar sequência. Agora, no mesmo dia em que houve isso, quer dizer, a Procuradoria Eleitoral ela achou por bem dar seguimento à ação. O Vladimir conseguiu um passo importante, que é o seguinte, a gente anunciou isso no ponto final do dia 30 de março, e o Jornal Extra já tinha noticiado isso no dia 22, 8 dias antes. Ele está com um projeto, porque há uma discussão muito antiga, quando se funda as guardas civis municipais, se os guardas civis municipais são agentes de segurança ou não. Porque se forem, eles têm direito ao regime especial de previdência. Né? Quando se discute a reforma de previdência, quer dizer, você ter uma salvaguarda como essa é muito importante. E são mais de 10 mil guardas civis municipais no Brasil todo. Em Campos são quase 500, são 420, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui para ver. Não, aqui não vai ter, tem no meu blog. Mas são quase 500 em Campos nativos e só ativos, né? Então, é uma discussão muito importante e que Vladimir estava propondo uma PEC individual com um projeto, uma emenda constitucional, seria individual. E ele passou a coletar assinaturas com a bancada dele, do PSD, na Câmara Federal. E a acolhida que ele recebeu ontem foi uma acolhida tão grande dos seus colegas de bancada que eles resolveram fazer dessa uma PEC não individual, mas uma PEC de bancada, que tem muito mais força, por óbvio, né? E não só para garantir o regime especial de previdência para os guardas municipais, como para incluir, matar essa dúvida que há previsão constitucional né, para os agentes de segurança pública. O problema é que a discussão, eles são agentes de segurança pública ou não são? E também essa PEC ela traria uma resolução para essa discussão na própria Constituição. Uhum. Então, uma discussão que avançou muito, né, incorporou. Hoje é um projeto do PSD nacional, da bancada do PSD federal, e também não só para garantir o regime especial de previdência, como para tirar essa dúvida em relação aos guardas civis municipais dentro da própria Constituição brasileira. Você falou em umas frases que são ditas por políticos, eu só vou acrescentar, né, até para a gente poder ir ao intervalo daqui a pouquinho. O político hoje ele tem frases que são feitas e fantásticas, né? No momento certo eu provarei a minha inocência. Essa é uma frase... Isso é perseguição política. Isso é perseguição política, é uma outra. Outra, sim, os advogados costumam dizer assim, não podemos nos manifestar porque não recebemos ainda nenhuma comunicação oficial. Nunca chega a comunicação oficial e eles nunca se manifestam. Sou inocente. Essa... igual aquele futebol, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, uma faca de dois gumes. A não ser que tem gente que... Prontas. É só fazer uma correção aqui. O Paulo Henrique foi candidato pelo PTC, partido também coligado ao grupo... Na época o PR.
ao grupo governista da época. E o Sidney Madruga, a decisão dele foi assinada na sexta. Ela surge ontem, eu até usei isso, enquanto repercute na planície a decisão do Sidney, no Planalto, o Vladimir consegue avançar nessa pauta aí relacionada à Guarda Municipal. Bom, são 7h13. Nós faremos um pequeno intervalo e o Folha no Ar volta com oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar e com uma entrevista com um fato curioso. Em 1988, quando o Grupo Folha da Manhã adquiriu a Rádio Continental, a primeira pessoa que eu conheci na Rádio Continental foi exatamente Dom Fernando Rifan. 1988, uns dias atrás. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Folha